Bom dia, pessoal, bem-vindos à segunda parte da fabricação do molde externo. Esse aí que vocês estão vendo é o molde do molde, né? E você vê que a gente já fez furos nessa régua, nessa forma, para poder embutir o parafuso e poder dos dois lados desse molde poder aparafusar ele no bloco de compensado que a gente cortou na serra de fita. O que a gente vai ter que fazer é só limpar esse excesso que ficou da serragem na serra de fita. Então assim, a gente não serrou em cima da linha, a gente serrou com um pouquinho de folga para poder ter o que cortar com a tupia, né? Porque aí a tupia dá aquela superfície profissional, tudo niveladinho. E a gente vai usar uma fresa de tupia, que é a fresa que tem um corte de 1 polegada e tem um rolamento na base, certo? Então esse rolamento na base vai seguir por esse molde que a gente fez, e a faca, né, a faca da fresa vai cortar 1 polegada de madeira do compensado desse bloco que a gente preparou para fazer o nosso molde externo. Beleza? Então agora a gente está aí afixando com parafusos embutidos, né, no molde, afixando nosso padrão aí para poder passar a tupia e cortar esse formato no compensado embaixo. Bom, com o nosso molde já aparafusado, fixado no bloco, a gente tem que prender o bloco de forma que a tupia ela consiga transitar em cima desse moldezinho que a gente aparafusou sem ser interrompida pelos grampos. E a gente quer que o molde realmente fique bem fixado na mesa, para que não haja problema enquanto a gente está tupiando. Então é isso que a gente está fazendo. A gente vai instalar a fresa. Você pode ver aí as duas fresas que a gente vai usar. A gente vai instalar a fresa que tem o rolamento na base, que vai seguir o nosso padrão e cortar 1 polegada no bloco de compensado. A gente quer colocar o bit aqui de modo que eu consiga pinçar ele, mas que eu tenha, vamos dizer, bastante flexibilidade na hora de baixar o bit, porque eu vou precisar de bastante. Vou apertar bem apertado, tá?
Com tudo ajustado, a gente já pode fazer o primeiro corte e usar, né, transferir o formato do padrão para o bloco de compensado. O que a gente faz em seguida é remover o nosso molde, desaparafusar ele do bloco, né? E aí a gente pode continuar abaixando a tupia, a fresa, para poder chegar mais baixo e continuar limpando o bloco de compensado. O que acontece é assim, cada vez que a gente abaixa um pouco, a gente usa o que já foi limpo como nosso novo padrão para continuar abaixando, que é o que eu estou fazendo agora. Vocês notam que já não está com o nosso molde. Eu já estou seguindo o primeiro corte que foi feito para poder abaixar mais a fresa e poder continuar cortando. E o objetivo é limpar tudo. É claro que com uma fresa de 1 polegada a gente não tem assim muito alcance, mas a gente consegue chegar com uma fresa de 1 polegada, a gente consegue chegar abaixo da metade da grossura do bloco de compensado. Esse bloco de compensado são 4 folhas de compensado de 2 centímetros, né, cada uma. Então a gente consegue andar pelo menos 4 centímetros usando a extensão do cabo da fresa, assim, movendo a fresa na própria pinça da tupia, né, para poder alcançar mais, e a gente consegue ir para mais da metade dos 8 centímetros que a gente tem que limpar. O que acontece depois, no outro lado, é que a gente usa a fresa oposta. A gente tem aí, está fazendo estudo com uma fresa que tem o rolamento na base, e aí depois a gente entra pelo outro lado do bloco de compensado com uma fresa que tem um rolamento no topo, e esse rolamento no topo vai seguir o que já foi moldado quando a gente fez assim a primeira parte da limpeza com a tupia, e vai seguir isso como se fosse o padrão, e aí vai cortar o restante que falta ser limpo do molde, e é assim que a gente consegue limpar os dois lados. O ideal seria você ter realmente uma fresa de 8 centímetros, né, com um rolamento em cima, que já limpasse o molde inteiro de uma vez só, mas infelizmente a gente não tem essa máquina e essa habilidade, então tem que fazer do jeito que dá para fazer. Aí finalmente nós temos o nosso produto acabado, que é o molde já totalmente limpo dos dois lados, e
as metades encontrando no meio, né, do formato do violão. Eu estou até aí fazendo um teste com o desenho para ver se ficou uma coisa bonita, harmônica, mas é muito difícil com a tupia ele ficar errado, porque você está seguindo o mesmo formato nas duas metades, né? E o que a gente vai fazer agora é terminar de fazer a modelagem da parte externa do molde, que é para poder deixar ela num formato um pouco mais leve, né? E deixando os volumes só onde a gente precisa nesse molde, porque do jeito que ele tá, um quadradão assim, ele é muito mais pesado e fica meio chato de você manusear. Então você vê que o Pedro agora está serrando todos os excessos que a gente tem de compensado aí no nosso molde. Inclusive muitas dessas partes não estão nem muito coladas, né? A cola foi aplicada mais na parte que a gente vai realmente usar do molde, e a gente vai aparar aí tudo que não precisa para poder fazer um molde mais bonito, mais leve, e depois vai juntar as duas metades usando o método que vocês vão ver aí. Depois que a gente termina de limpar um lado, a gente pode pegar essa metade do molde e, em nome da simetria, usa a própria metade que a gente acabou de fazer para marcar e copiar o mesmo formato na outra parte do molde, que a gente vai ficar com um molde simétrico e bem mais bonito e mais fácil de usar, né? E é isso que o Pedro está fazendo agora. E ele vai marcar e cortar os mesmos pedaços que estão sobrando nessa outra metade do molde. Agora a gente está planando, né? A gente prendeu os dois pedaços do molde um contra o outro, bem niveladinho com um grampo, botou no torno de bancada para poder planar a superfície, onde a gente vai instalar uma placa que vai unir as duas metades do molde. É importante que esse molde seja desmontável, porque quando você terminar a montagem da caixa do violão, você vai precisar abrir o molde para poder retirar a caixa, porque assim, se tudo deu certo, a caixa fica bem apertada no molde, e aí você não vai conseguir batendo remover ela de dentro do molde. Então é importante a gente poder desaparafusar. Eu já tentei vários métodos de unir as duas metades do molde, desde de parafusos e etc, e barras roscada e muita coisa, mas o que funciona melhor mesmo é só essa placa simples com 4 parafusos, cada parafuso entrando em um das placas de compensado que formam o sanduíche aí do molde. Então ele fica bem firme, bem aparafusado, e na hora de tirar a caixa de dentro do molde, é só desaparafusar um lado e aí abrir o molde e tirar a caixa. Bem simples.
primeiro. Esse já marca. Go. Muito bem. Aqui, ó. Com o molde pronto, basta a gente dar os últimos ajustes, né? Dar uma lixadinha para poder tirar qualquer aspereza, fazer realmente o encontro das duas metades fluir, né? Ficar bem harmônico. E isso aí é feito assim, lixando, passando uma lima, até você obter realmente um molde harmônico. Não dá pra entrar na casa dele, então parece. Não sei. Faz do lado de fora. Sim. Não vai lá, né? Pode ser. Na hora que eu te ligar, então naquele lado, porque ele virou. Então no jardim do lado. Deixa eu botar pra ele. Não vai não. Olha. Não, pitch. Já tá bom. Looking pretty good. Aí olha aquela régua. 90 centímetros. A outra é 1 metro. Ah, straight edge. Nossa, arroz preto. Arroz preto. Marca. Aqui. Olha. Aqui. Muito bem. Bem. Not bad. Muito tired. Yeah. Very good. Agora, deixa eu marcar lá de cima. Aqui, ó. Esse é o top. Então, olha esse top. Não sei se você gostou, mas foi isso que eu marquei ou não. Deixa eu ver. Fazer um review diferente. Não, acho que não. Foi. Tem a impressão de que o massagem estava desse lado, né? Não, esse, né? Tem a impressão. Acho que eu aqui. Bom, o good news é que ele tá cabendo dos dois lados, simétrico. Dois lados. Marca de novo, sabe? Isso aí. Esse aqui é só erro de marcação. Então tá bom. Esse aqui então vai ser top. Então, 2, F, 19. Tudo pronto e o molde já está, inclusive, com o nome que ele vai ter, em homenagem ao criador, né, o Torres. E agora o Pedro está usando goma laca para meio que assim impermeabilizar o interior do molde, porque isso aí, como é compensado, e o compensado você vai ter muito final de grã, lateral de grã se alternando. A gente quer pelo menos selar
esse negócio, porque a gente vai entrar aí na hora que for dobrar a lateral com uma madeira molhada. Então a gente não quer que cause, por exemplo, sei lá, inchaços na madeira do molde, ou qualquer coisa que vá contribuir para degradação do molde. A gente quer usar esse molde por muitos anos, agora que ele está feito, e vocês viram todo o trabalho que foi feito para poder terminar isso aí. Então esse molde tem que estar bem impermeabilizado para poder ser usado e não deteriorar. Agora o que a gente vai fazer são as duas partes, são as presilhas que vão segurar as laterais dentro do molde, ou seja, é tipo uma prensa que vai forçar a madeira a entrar bem na cintura do violão. Então assim, os pontos de contato das laterais vão ser as duas metades da linha central, né? E aí as duas laterais vão se encontrar frente a frente, e para poder fazer espremer bem a madeira para dentro do molde, a gente bota esse espaçador aí na cintura, e vai entrar com um pedacinho de madeira que vai entrar assim um efeito cunha, né, nesses dois pedaços de madeira, e quanto mais você aperta, mais ele abre o espaço e prensa a madeira da lateral contra o molde. Isso aí é muito importante na hora principalmente na hora de fazer a secagem, né? Depois que a madeira for dobrada no ferro quente, um processo que vai vir um pouco mais na frente. Vocês vão ver isso aí tudo em um próximo vídeo. Mas legal desse lado aqui. Tenta perder o mínimo de material possível. Tá aí, o Pedro está se certificando de que o encaixe entre a peça e o nosso molde está perfeito. Está aperfeiçoando isso com a lima para poder ficar tudo certinho, que é muito importante na hora que a madeira sair bem quente, né, do ferro de dobragem, e entrar no molde. E tá aí, as duas peças já prontas, com
a haste que força as duas peças contra o molde na cintura. E isso aí é o nosso molde pronto para usar. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Grande abraço.